A paz do Senhor Jesus, diaconisa Tatiana, louvando ao nome do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, por mais esse início do nosso devocional, Café com Oração, aleluia! A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma e por isso nós nos alegramos cada vez que nós compartilhamos a palavra do Senhor, aleluia! Preço da libertação. Não há limites para alcançarmos uma vida transformada. Foi assim na vida de Naamã. Ele era tudo aquilo que a sociedade é, aparência. Mas precisou dar alguns passos para receber a sua libertação. No caso, uma cura milagrosa, já que este era leproso. Podemos trazer estes passos para nós hoje, se assim desejarmos. Não devemos confiar nos nossos méritos, posição, influência, dinheiro. A história de Naamã está registrada em 2 Reis, capítulo 5. Convido a você que possa abrir as Sagradas Escrituras, confira comigo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, está escrito: E Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Naamã tinha posição social, comandante, herói de guerra, muito dinheiro, carta do rei. Estes eram os recursos pessoais de Naamã. Isto nos fala, meus irmãos, que não devemos confiar em nossas capacidades pessoais. Não confie em seus recursos materiais e nem confie nos homens. Preste atenção, Deus não vai agir enquanto você não parar de agir. Vou repetir novamente. Entenda essa verdade. Deus não vai agir enquanto você não parar de agir. E por quê? Porque quando nós agimos pela força do nosso braço, achando que os nossos recursos são suficientes, nós acabamos nos dando mal. Há pessoas que querem a bênção de Deus, mas querem usar as suas influências, os seus conhecimentos. Não espere, meus irmãos, mágica. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã esperava que o profeta de Deus, o homem de Deus Eliseu, fosse tratar ele com pompas e honras. E não foi isso que aconteceu. E isso indignou o coração de Naamã. Naamã teria que desistir de uma encomenda. Estou pagando? Quero que seja assim e assim. Se você está esperando, meus irmãos, uma ação de Deus na sua vida, ei, algo mágico, num piscar de olhos, Deus não faz mágicas.
A bênção é sempre condicionada a alguma coisa que aconteça em nós. Até porque, meus irmãos, se Deus agisse sobre esse princípio, as pessoas deixariam de honrá-lo como Rei e Senhor e passariam a usá-lo como mágico da lâmpada de Aladim. Deus deixaria de ser o Senhor para ser um simples amo. Só nos servir e realizar os nossos bel prazeres. Mas, graças a Deus, que o nosso eterno Deus é soberano e Senhor sobre todas as coisas, todo domínio e poder pertence a Ele. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus é o Senhor de tudo e sabe de todas as coisas. Só Ele tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos em solo brasileiro. E Deus não se divide em várias nacionalidades. Deus é um só. O Deus que está aqui no Brasil é o Deus que está lá na África, que está lá no Japão, que está lá nos Estados Unidos, nas tribos indígenas. Enfim, no continente. Ele é Deus e Senhor. E Ele age somente por um princípio. Deus é Deus, meus amados. E quem somos nós para questioná-lo? Quem somos nós para determinar para Deus o tempo da nossa bênção? Quanto tempo vai ter que demorar? Como que tem que ser? Como eu quero? Nós temos que parar de ser crianças mimadas e achar que Deus ele é somente o nosso amo. Não é assim, meus irmãos. O que essa passagem de Naamã nos ensina? Temos que deixar de ter uma vida pecaminosa, de sujeira, de imundícia, contaminada, para nos tornarmos limpos em Cristo. Abra os seus ouvidos espirituais, porque a nossa geração está acostumada somente a ouvir coisas que agradem aos seus ouvidos espirituais, ou seja, o seu orgulho, a sua vaidade. Quando a palavra nos confronta a uma mudança, a rever os nossos princípios, a rever o nosso caráter, a rever aonde a nossa fé está baseada, esta palavra não nos agrada. Não queremos ouvir, não queremos compartilhar e muito menos pensar em viver ela. Meus amados, quem está em Jesus passa a viver em novidade de vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para isso é preciso quebrar o orgulho do nosso coração. Por exemplo, o caso de Naamã, que por sua postura social achava que era muito importante, porque era um comandante, herói, bem-sucedido. Meus irmãos, é preciso aprender a obedecer a Deus e ao que Ele nos manda a fazer. Meus irmãos, mesmo que isso possa parecer coisas absurdas em sua lógica humana, porque é preciso muitas vezes nós nos afastarmos de certo tipo de pessoas, nos separar dos vícios, separar-se do pecado, separar-se de circunstâncias que podem realmente comprometer a nossa vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, está escrito: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Aleluia! Então o que Deus está mandando você fazer, você tem que obedecer, custe o que custar. Obedeça, para que você tenha uma vida abençoada,
é preciso fazer renúncias. Temos que renunciar a algumas coisas se queremos viver com Cristo. Nós temos que pagar o preço da obediência, meus irmãos. Naamã obedeceu a ordem do profeta e foi e mergulhou no Rio de Jordão. Você conhece essa história e sabe que o Rio de Jordão não era tão limpo assim. Mas ele obedeceu e mergulhou 7 vezes no Jordão e alcançou a sua libertação. O preço da libertação é a obediência. É isso que nós precisamos aprender, a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz o Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aleluia! Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos para servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para santificação. Aleluia! Palavra forte ao nosso coração. Precisamos meditar nessa palavra e viver ela todos os dias da nossa vida. Convido a você que, se possível, coloque as mãos em seu coração e vamos juntos fazer essa oração numa só concordância, numa só fé. Aleluia! Pai amado, Senhor, ajuda-nos a te obedecer em tudo. Pai, não queremos ser levados pelas nossas vontades. Senhor, queremos ser submissos ao Senhor e aos seus mandamentos, aos teus princípios, para que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra nas nossas vidas. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Limpa, Senhor, os nossos corações. Te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, que haja cura e libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que essa palavra rema possa fazer uma mudança na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz do Senhor Jesus.